Bom dia, irmãos. Bom dia. Convido a todos para a convocação ao culto, através da leitura do Salmo 146. Prepare-se para responder positivamente a convocação do nosso Deus para o culto desse dia do Senhor. Salmo 146. Aleluia. Louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que teme o Deus de Jacó, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração a geração. Aleluia. Convido a amada Igreja do Senhor que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhes sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. Ao Senhor, ao forasteiro, lhe concede proteção. Mas dos ímpios o caminho, o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Convido a amada e santa Igreja do Senhor Jesus Cristo para uma oração de invocação. Isso é exemplo de Cristo,
que se esvaziou da glória de ser Deus e humildemente se colocou na posição de servo, de ser humano, para vir nos buscar e nos salvar. Esvazie-se de tudo também que habita a sua mente, preocupações, euforias, pensamentos, e concentre-se apenas, neste momento, em cultuar o seu Deus, cultuar o nosso Criador, e que isso seja para a glória do santo nome do Senhor. Oremos uma oração de invocação. Oremos. Pai eterno e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor eterno, perfeito, Deus justo, Deus misericordioso, Senhor dos exércitos, Deus vivo, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, Criador do homem e da mulher, Senhor Jesus Cristo, Redentor, a Ti, Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, prestamos culto nesta manhã e nos unimos, Deus, a todo aquele, Senhor, que o adora em espírito e em verdade. Em qualquer lugar onde estejam, Deus, estamos unidos agora com a Tua igreja fiel, Te louvando, Deus, prestando um culto a Ti, Senhor, homenageando o Senhor. Interrompemos, Deus, nossa semana, para neste dia, Deus, nos unirmos em santa comunhão, para glorificarmos o Teu nome, Deus, para cantar louvores ao Senhor, para responder a Deus a sua convocação e prestar este culto a Ti, Deus. E desejamos, Deus, ardentemente, sermos instruídos, Deus, pela Tua santa palavra, Deus, pela Tua vontade, pelos Teus desígnios. Nós necessitamos e desejamos, Deus, que a Sua palavra venha nos alimentar, nos dar direção, nos curar, ó Deus. Fazer, ó Deus, a Tua vontade prosperar em frutos na nossa vida, Senhor. Para tanto, Deus, é necessário que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, ó Deus, e nos ensinar, ó Deus, a prestarmos este culto verdadeiro a Ti. Por isso, rogamos, Deus, ao Teu Santo Espírito, que conduza os atos deste culto, Deus, para que este culto seja um culto fiel e agrade ao Senhor. Reconhecemos, entretanto, Pai, que somos pecadores, falhos, e lhe pedimos sinceras desculpas, Deus. Apelamos pelas Tuas muitas misericórdias em busca do perdão, pois somente o Senhor tem poder para perdoar pecados. E lhe pedimos, Deus, que o Senhor receba a adoração que pretendemos fazer neste local, que o Senhor seja cultuado aqui, que o Senhor se agrade, Deus, dos louvores que prestaremos a Ti, e que pelo Seu favor e graça o Senhor nos instrua através da Tua santa palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós, no nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Irmãos, convido a todos para professarmos, ó Deus, irmãos, o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido para a leitura, explanação, né? Nós vemos que o próprio Deus, Ele deu essa lei, conforme vemos aqui no verso 1, né? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. E Ele se identifica ainda com as suas obras, né? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, tá? Então, o próprio Deus testifica que Ele escreveu essa lei e que Ele deu essa lei. E é um código moral que deve ser observado. Pense por um instante. Que bom seria se todas as pessoas do mundo observassem os 10 mandamentos. A vida de todos seria melhor, né? As injustiças seriam muito diminuídas no mundo, né? Então Deus dá desta forma esses mandamentos, a partir do primeiro mandamento no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não as adorarás, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu quero, como nós já gastamos um pouco de tempo no começo, né, da explicação dos 10 mandamentos, quero apenas, para nós fazermos a nossa oração de confissão, apenas mencionar o 3º mandamento, que está no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento, todos os mandamentos, eles são muito importantes, né? E um código moral perfeito, como nós já dissemos, né? Mas este mandamento, ele exige um pouco de atenção nossa, principalmente nós brasileiros, por causa de uma cultura semântica, né? Uma cultura da forma de falar que nós temos, né? Veja que este mandamento, ele contém uma ameaça. Ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, esse mandamento, ele contém uma ameaça. O nome de Deus, ele é tão santo, que quando Moisés pediu, né, Senhor, a quem direi que me enviou para libertar o povo? Deus, ele fala, eu sou te enviou, eu sou o que sou. Eu sou te enviou, né? Aquela que as pessoas usam em algumas traduções, está Jeová, não é o nome de Deus exatamente, né? Isso vem do zelo dos judeus escribas, que quando escreviam, eles tinham até uma pena diferente para escrever quando aparecia o nome Senhor, né? O grande eu sou, alguma coisa, alguma referência a Deus, eles trocavam aquela pena, pegavam uma pena especial e eles criaram um tetragrama, eram 4 letras, que não podia ser pronunciado, né? Essas 4 letras para identificar Deus, justamente para não correr o risco de quebrar um mandamento desse, né? E não ofender o nome santo de Deus. Então, o nome de Deus, ele é tão santo que ele é blindado, né? Ele é blindado, ele é protegido. Deus se identifica dizendo, eu sou o que sou, né? Existem diversas formas de chamar Deus, né? O Deus da providência, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Deus criador, Deus provedor, e etc., Deus protetor, e etc. Mas o nome de Deus, ele é resguardado. No entanto, quando nós fazemos uma referência a Deus vivo, nós estamos falando do nome dele, da identidade dele, do que representa, não uma junção de letras que formam um nome, mas a identidade, quem é esse Deus. E esse Deus, ele merece, né? É direito dele, toda a reverência que os homens, né, tenham toda a reverência com ele. Então veja que nesse código moral existe essa questão do cuidado com o nome de Deus, né? Não tomar o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão.
Então, esse mandamento ele é muito abrangente, né? Como os irmãos sabem, no próprio catecismo, são 2 dias do Senhor para trabalhar somente esse mandamento, de tão abrangente que é, né? Mas eu quero deixar para os irmãos 2 coisas. A primeira é a questão do voto. Votar algo em nome de Deus e não cumprir é tomar o nome de Deus em vão. Então, é muito perigoso. Sabemos até que alguns grupos, como instituições, de igreja e tudo, fazem promessas ou campanhas, coisas assim, as pessoas fazem votos, né? Não é proibido fazer o voto, pode-se fazer o voto, mas se fizer o voto tem que se cumprir, porque se não cumprir o nome de Deus, o voto, ofende a Deus, e Deus não terá por inocente, né? E uma outra questão é a nossa cultura aqui, né, brasileira, e algumas outras nações do mundo também tem. Nós usamos muito o nome de Deus, muitas vezes em meio de piadas, em meio de conversas que não são conversas sérias, né? Não estamos usando com respeito e reverência o nome de Deus, né? Muitas vezes usamos o nome de Deus em meio a situações que não agradam a Deus, não usamos o nome de Deus, né? Então é necessário ter um zelo com o nome de Deus, porque este mandamento é bem enfático, né? Não tome o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o nome de Deus em vão, né? E é uma forma de nós glorificarmos a Deus, né? Tendo esse zelo e esse cuidado, tá? Como estamos num país que existe essa cultura, essa forma semântica, às vezes nós falamos algo sem querer, né? Expressões usando Deus sem querer. Quando percebemos que fazemos isso, devemos pedir perdão, Senhor, perdão, e tentar nos policiar, né? Para nos aperfeiçoarmos nisso, que é um pouco difícil na nossa cultura, porque muitas vezes falando, a gente sem querer fala, né? Todos nós, né? Mas devemos então nos policiar a isso, tá bom? Irmãos, nós vamos agora a um momento de confissão. Os irmãos orarão silenciosamente uma oração de confissão. Se houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno, eu estarei orando em voz audível. Se porventura o irmão sentir o desejo voluntário de pedir a Deus perdão, se alguma vez tomou o nome de Deus em vão, né, esse momento será oportuno, e eu creio que Deus aceitará, né, aceitará essa penitência, essa confissão, né, e o Senhor Deus é gracioso, né, com Ele está o perdão, Ele é o único que pode perdoar pecados, né? Nós podemos perdoar uma outra pessoa, mas não podemos perdoar os pecados daquela pessoa, né? Nós podemos perdoar as ofensas que elas nos fazem, mas não podemos perdoar os pecados delas, nem mesmo os nossos pecados, né? Somente Deus pode perdoar os pecados, isso para que os homens o temam, né? Então, nesse momento de confissão, se os irmãos sentirem o desejo também de pedirem perdão se alguma vez tomaram o nome de Deus em vão, esse momento será oportuno para isso, tá? Os irmãos oram silenciosamente, eu farei uma oração em voz audível. Oremos. Gracioso e eterno Deus, a Ti toda a glória, Deus, porque somente o Senhor é Deus. Com todo respeito e reverência, Senhor, nós, nesse momento de culto, que somente a Ti é devido, Deus, nós nos prostramos espiritualmente, reconhecendo, Deus, que o Senhor é o Deus de toda a carne, o Senhor é o Deus Criador, único Deus vivo, e o Senhor Deus que conduz, ó Deus, a história, o Senhor Deus que tem poder para perdoar pecados, Deus, e para salvar, para condenar. Somente o Senhor, Deus, tem poder, Deus, sobre a questão das falhas, da miséria espiritual humana e dos nossos pecados, Senhor, sejam eles recorrentes ou isolados. Somente o Senhor tem poder para perdoar esses pecados. E nesse momento, Deus, um momento de quebrantamento, tua igreja, Deus, reconhece suas falhas, seu povo reconhece, Deus, que eventualmente erra, e pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados, apelando pelas tuas muitas misericórdias, pela tua graça e pelo teu amor.
nós lhe pedimos que nos perdoe, Senhor. Nós reconhecemos a culpa do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado. Reconhecemos, Deus, que já tomamos o seu nome em vão e lhe pedimos, Deus, sinceras desculpas. Pedimos que o Senhor nos perdoe por isso e que o Senhor nos ajude, Deus, ative nossa memória para zelarmos, para não cometermos mais este erro, Deus, que é tão grave diante dos teus olhos. Pedimos que o Senhor nos perdoe esta falha e também nos perdoe, Deus, porque pecamos em palavras, em pensamentos, em atitudes, em omissões, e nós precisamos, Deus, do teu perdão. Reconhecemos que o Senhor é o Deus gracioso. Reconhecemos, Deus, que o Senhor diz que quando o Senhor nos perdoa, o Senhor nunca mais nos lançará em rosto esse pecado. E o Senhor jogará no mais profundo abismo e não terá mais memória deles. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Purifica-nos, Deus. Coloca em nós um espírito inabalável e um coração puro, para que possamos, Deus, seguir a nossa peregrinação nesta vida. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelas tuas misericórdias e a tua graça. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 61. Durante esse salmo, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Salmo 61. Minha oração atende, ó Deus, ouve, ó Pai, meu suplicar. Dos fins da terra clamo a ti, com abatido coração. Leva-me a rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra o homem mau. No templo sempre assista eu, sob tuas asas firme estou. No esconderijo protetor, pois escutaste os votos meus, me deste a herança dos que têm temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo dás ao rei, seus anos duram gerações, que permaneça diante de Deus para sempre o nosso Rei. Tua verdade, teu favor, seu reino possam preservar. Assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Quero convidar ainda a Santa e Amada Igreja para o Dia do Senhor 47. Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. Quero relembrar os irmãos no Dia do Senhor
45, na pergunta 119, está a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Essa oração, ela possui uma estrutura, um prólogo, né, que nós vimos no domingo passado, tá? E 6 petições, tá? Hoje, com a graça de Deus, dia do Senhor 47, nós vamos entrar na primeira petição. Vamos ver aqui, na pergunta 119 do dia do Senhor 45, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje entramos no dia do Senhor 47, quero convidar a Santa e Amada Igreja de Cristo para a pergunta 122. Qual é a primeira petição? Resposta: santificado seja o teu nome. Isto é, que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer de maneira correta. E que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Bem, a pergunta é: qual é a primeira petição? Veja que nesta oração que o Senhor Jesus nos ensina, essa estrutura de oração que o Senhor Jesus nos ensina, ele começa, nós vimos no dia do Senhor passado, né? Falando a paternidade celestial de Deus. Deus, ele não é um pai humano, ele é um pai divino, celestial, né? E estás nos céus por quê? Porque isso diferencia da corrupção do mundo. É um Deus que não está exposto à corrupção da terra, é um Deus que está nos céus, nesse sentido. É um Deus onipresente, que está em todos os lugares, né? Então nós nos dirigimos a Deus, vendo a sua paternidade espiritual, um Deus santo, poderoso, que nos deu, a todos aqueles que creem, o poder de serem feitos filhos de Deus, tá? Então, não são todas as criaturas que são filhos de Deus, mas a quem Deus deu o poder de ser feito filhos de Deus, né? Essa não nasce da vontade humana, nem da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus, conforme diz João capítulo 1. Então, todos aqueles que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, eles entendem o privilégio que é ser filho de Deus. Então, quando ele se dirige a Deus, né, ele se dirige, pode se dirigir no sentido de pai, mas essa paternidade espiritual, um Deus santo, que não faz parte dessa corrupção do mundo. Então, nós nos dirigimos a ele com todo respeito e reverência, né, reconhecendo a santidade dele, tá? E na primeira petição, o Senhor Jesus vai abordar então justamente a questão da santificação. E ele diz: santificado seja o teu nome. Por que o Senhor Jesus explica isso, ensina isso? O nome de Deus, como vimos, mais ou menos por cima, né? Ao observar o terceiro mandamento, nos mostra que é um nome santo e que não pode ser usado irresponsavelmente. Já é um nome santo. Mas quando o Senhor Jesus nos ensina a orar que o seu nome seja santificado, é que nós estamos pedindo a Deus que Ele nos conceda essa graça, né? Que nós possamos conhecer de maneira correta quem é esse Deus. Por que isso é importante?
Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, verso 3. Aqui é a oração sacerdotal que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, ele fez uma oração sacerdotal. Nessa oração, ele ora não só por aqueles discípulos, né, a quem ele chamou e aqueles que se converteram durante o seu ministério, mas ele ora por todos que ainda viriam a crer, que é o nosso caso. Nós viemos depois, né? E cremos nele. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o verso 3 apenas. E ele diz aqui: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, quando a palavra de Deus fala que aquele que crer será salvo, não é apenas crer que Deus existe, né? Mas é conhecer esse Deus, aprender dele, saber quem ele é. Porque esta é a vida eterna. A vida eterna, ela não consiste em apenas crer que Deus existe, tá? A maioria das pessoas creem que Deus existe, mas a maioria das pessoas não vivem como se Deus existisse. Muitos não creem nas promessas, muitos não buscam essa santificação, né? Muitos não se preocupam em honrar a Deus, em cultuar a Deus, né? Olha, hoje é domingo de manhã. Muitas pessoas não estão preocupadas em estar aqui cultuando a Deus, ou estar em uma outra igreja irmã, né, cultuando a Deus, mas estão voltadas para os seus próprios afazeres. Mas se você perguntar, a maioria dessas pessoas vai dizer que crê em Deus. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que a vida eterna consiste em conhecer a esse Deus, conhecer os seus mandamentos, as suas palavras, as suas características, a sua vontade, os seus atributos, né? Então veja o que diz aqui no catecismo: que nos conceda antes de tudo, que possamos te conhecer de maneira correta e que te santifiquemos, glorifiquemos, louvemos em todas as tuas obras. Quero fazer uma parte aqui. Quando diz aqui, ó, que te santifiquemos e glorifiquemos, irmãos, glorificar a Deus não é dizer glória a Deus, embora isso possa ser também. Dizer, se está sendo dito de forma sincera, de todo o coração, né? Muitas vezes nós falamos isso quando recebemos uma boa notícia, né? Dá glória a Deus por isso. Isso é glorificar a Deus também. Mas glorificar a Deus não consiste em palavras e língua, dizer glória a Deus, tá? Glorificar a Deus, como que nós glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus dizendo não, falando não para o pecado, falando não para as heresias, falando não para os desvios, falando não para o nosso desânimo, falando não para as nossas fraquezas, né? Falando não para as tentações. Assim que nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Quando dizemos não, né? Nós glorificamos a Deus desta forma, tá? Então, quando falamos santificado seja o teu nome, o nome de Deus é santificado. O que estamos querendo dizer é que nós queremos que essa santificação brilhe no mundo. E como que essa santificação vai brilhar no mundo? Através da igreja, através de nós. Então, quando nós pedimos, seja santificado o seu nome, nós não estamos praticamente pedindo que Deus santifique as outras pessoas também. Nós podemos pedir isso a Deus, né? Mas, em primeiro lugar, nós devemos dizer: Senhor, que eu me santifique, me ajude na sua palavra, para que toda malícia, toda impureza, todo dolo que eu herdei dos nossos pais da inocência, Adão e Eva, e que estão em mim de fato, eles estão em mim, né? Esses maus desígnios estão. Todo ser humano ele está sujeito a uma queda, né? A uma fraqueza e tudo mais. Então, glorificar a Deus é dizer não para todo engano, seja aquele engano do nosso próprio coração, né? Seja para o engano do mundo que ouvimos e tudo. Então é assim que glorificamos a Deus de fato, tá? Através de santificação. Por isso o Senhor Jesus, graciosamente, Ele nos ensina essas realidades espirituais, né? Então santifica o teu nome, tá? Então, para que nós possamos, para que nós possamos conhecer de forma correta, né, quem é Deus, e para que nós nos santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as suas obras. Agora veja, nas obras
que brilham o poder infinito de Deus nessas obras. A sabedoria, a bondade, a justiça, a misericórdia e a verdade. Então, existe uma diferença entre louvor e adoração. Tá? Nós louvamos a Deus pelo que Deus faz. Pelo que Deus faz. E nós adoramos a Deus pelo que Deus é. Tá? Vamos pensar dessa forma. Então, quando nós vamos orar ou adorar a Deus, nós não pensamos em imagens, nos filmes que tem, nas imagens que fazem, né, supostamente de Cristo. Quando nós adoramos a Deus, nós pensamos nos grandes feitos de Deus. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador, porque Ele libertou o povo, porque Ele é Redentor, porque Ele nos libertou do pecado, porque Ele nos salva, porque Ele abriu o Mar Vermelho, porque Ele enviou os seus anjos para proteger Eliseu e Geazi, e Ele faz esses milagres nas nossas vidas até hoje. Né? Na vida do cristão, há milagres o dia inteiro, mesmo quando a gente não vê. Né? Os milagres estão presentes na nossa vida, então nós glorificamos, nós adoramos a Deus por esses grandes feitos. Né? Então nós adoramos a Deus porque Deus é benigno, porque Deus Ele é onisciente, porque Deus é todo poderoso, porque Deus está em todos os lugares, porque Deus é justo, porque Deus é bom, porque Deus é reto, porque Deus é misericordioso, por isso nós adoramos. E louvamos a Deus em meio a essa adoração por causa desses grandes feitos que Ele fez na vida do povo desde a criação e faz constantemente na nossa vida, né? Então, é assim que nós vamos sendo treinados pela Santa Palavra de Deus a sermos verdadeiros adoradores de Deus, né? O Senhor Jesus, Ele fala para a mulher samaritana que Deus é Espírito e busca adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E em verdade, né? E a verdade é Ele próprio. Né? A verdade ela se revela altamente. Então, a verdade é Ele próprio. Então, toda a nossa adoração e todo o louvor, ele gira em torno do próprio Deus. Suas características e seus atributos, para cultuá-lo e glorificá-lo, e os seus grandes feitos que nos fazem louvar a Deus. E depois vai dizer aqui, né? Também nos conceda que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Irmãos, há um mal hoje em dia que eu vejo. Muitas pessoas falam assim: tudo bem, teve ali uma heresia, um desvio bíblico, mas isso não implica na salvação. Irmãos, nós não somos cristãos por causa da nossa salvação. Nós somos cristãos porque somos gratos a Deus que nos salvou. Né? Então, a palavra de Deus ela é 100% pura. A Escritura é 100% pura, não é 99%. Né? A igreja ela tem que ser 100% fiel. Né? A pregação ela tem que ser 100% fiel, não 99%. Não vai interferir na salvação de alguém, talvez não. Né? Mas ela vai desagradar a Deus, vai desonrar a Deus. Né? Então, quando o Senhor Jesus ele diz, né? Santificado seja o teu nome, é também para que nos conceda, que nós possamos dirigir a nossa vida, ou seja, a santidade pessoal, né? Pensamentos, palavras, ações, de tal maneira que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa. Porque muitas vezes nós agimos erradamente na sociedade e as pessoas culpam o Evangelho. Já viram isso? Se um pastor aí, né, um presbítero, alguém cometeu um ato errado, a sociedade já culpa toda a igreja, culpa todo mundo, culpa o Evangelho. Né? Então, para que o nome de Deus não seja blasfemado, não só pastores, né, nos membros, né, o cristão, quem nunca ouviu aquela palavra? Que adianta ir na igreja e fazer isso? Né? Então se é para ir na igreja e ser assim, eu prefiro não ir. Né? Então você vê que essas pessoas, elas blasfemam o nome de Deus, e muitas vezes porque alguém deu algum motivo, às vezes é injusto, né? Mas às vezes aconteceu alguma coisa de fase e tal. Então é por isso que nós devemos então tomar todo esse cuidado, né? Tá? Para que o nome do Senhor não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Que o Senhor Deus complete nos nossos corações, né? Nós não temos tempo de prosseguir, né? Na semana que vem, se Deus nos permitir,
vamos abordar a segunda petição, que ela vai complementar essa, e ela é muito enraizada, ela é muito importante. Venha o teu reino. Que Deus abençoe essa porção da sua santa palavra. Quero convidar a santa e amada igreja do Senhor para louvarmos a Deus com o Salmo 40. Deixa eu só, se os irmãos conhecem a letra? Eu acho que... Não, só falha técnica. Né? Aí, ó, a letra. Tô achando que é o câmbio. Pode ser. De qualquer forma, Deus está sendo glorificado. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se revelou para mim, e ouvi quando eu clamei seu socorro, e ouvi quando eu clamei seu socorro, e todos os lábios sua voz o hino de louvor ao Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me nos pés sobre a rocha e me firmou nos pastos, e me firmou nos pastos, e pôs os lábios uma rosa, o hino de louvor ao Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Quero convidar os amados irmãos para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Leremos a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente
que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, amados irmãos, vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, santo e glorioso, louvamos e adoramos o teu nome, Deus, e nesse momento de culto, Senhor, em que estamos sendo instruídos pelo Senhor e cantando salmos e louvores a Ti, Deus, nós estamos agora diante da Tua Santíssima Palavra e queremos, Deus, nós precisamos, nós necessitamos, Deus, que a Sua Palavra seja luzeiro, seja luz, seja direção, Deus, seja remédio, seja alimento, Deus, seja exortação, seja profecia, seja consolo, Deus. Nós necessitamos, Senhor, pois não havendo profecia, o povo se corrompe. Então nós precisamos, Deus, que a Sua palavra revelada, a Sua profecia revelada seja iluminada nos nossos corações, Senhor. E para isso, Deus, nós rogamos a Ti que envie Teu Espírito Santo, que nos ilumine, Deus, na compreensão dessa Tua palavra revelada, para que o Senhor produza em nós o fruto que o Senhor deseja. Nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti que eu diminua, que eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, que toda palavra que sair dos meus lábios seja dirigida pelo Senhor, e que eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o firme alicerce para uma vida de segurança com paz. Todos ouvimos a expressão "o mundo ensina" ou a expressão "a vida ensina". De fato, existe muita aprendizagem durante a vida de uma pessoa. E todos estamos aprendendo todos os dias. É interessante pensar nisso. É interessante pensar que dentro deste princípio também estão aprendendo todos os dias aqueles que abandonam a escola. Aqueles que abandonam a escola tradicional. Se nós analisarmos esse conceito que o mundo ensina e que a vida ensina, essas pessoas também estão aprendendo. Também estão aprendendo aquelas pessoas que não se interessam por leitura ou por estudos. Essas pessoas então também estão aprendendo. O mundo e a vida, eles estão ensinando essa pessoa. E também aquelas pessoas que abandonaram a igreja e a instrução bíblica, essas pessoas que abandonaram também estão aprendendo. Porque o princípio filosófico aqui é que o mundo ensina e a vida ensina. E de fato, ensina mesmo. Todos estamos aprendendo na jornada da vida. A grande questão é, estamos aprendendo o quê? E estamos aprendendo com quem? É isso que a nossa consciência, o nosso estado de consciência deve ser desperto ou despertado para que tenhamos uma noção clara. Eu estou sendo instruído pelo quê? Estou aprendendo o quê e com quem? E quais serão os frutos e as consequências que me virão futuramente deste aprendizado, disso que estou aprendendo agora, com a vida, com o mundo, o que está sendo ministrado e instalado na minha mente, no meu coração, na minha alma. A vida de fato é uma professora.
mas nem sempre uma professora da verdade. Muitas vezes o ensino que recebemos da vida é um ensino de engano e ilusão. Imagine uma pessoa que sofreu muito. Imagine uma mulher que vivia sendo espancada por aquele marido. Ela aprendeu que havia um marido violento. Mas talvez ela considere todos os maridos daquela forma. E ela nunca mais queira se relacionar com ninguém. Imagine uma criança que cresceu sofrendo violência. Algum tipo de violência. Essa criança ela pode crescer achando que o mundo é assim. Ela aprendeu aquilo. Então ela pode tanto ser assim também no futuro, como ter medo e desconfianças eternas. E a sua vida nunca tomar um caminho que seja saudável, que seja próspero, que seja bom para ela. Ela aprendeu. Mas aprendeu o quê e com quem? A vida ensinou. Mas ela aprendeu certo? A vida ensinou certo? Ela tem aprendizado certo para aplicar na sua vida? Muitas vezes nós vamos desenvolvendo defesas que, como falamos domingo passado, por si só não é errado desenvolver defesas, mas o que essas defesas que nós desenvolvemos estão fazendo conosco? Estão nos retraindo, nos fechando para a própria verdade e nos tornando pessoas dentro de uma bolha de algo que aconteceu no nosso universo, é verdade, mas que não representa a verdade absoluta. Então, a vida, ela ensina, mas nem sempre ensina a verdade. Muitas vezes ensina o engano e a ilusão. E ensina coisas que não trarão uma consequência boa para nós no futuro, se aplicarmos aquilo, se colocarmos, se nos submetermos totalmente a esse aprendizado, né? No texto que lemos, Cristo aponta uma percepção exatamente disso. Ele faz uma comparação, como que uma pessoa está edificando a sua própria vida, fundamentada no quê? Ela está se fundamentando no quê? Em que tipo de aprendizado? Em que tipo o que para ela é verdade? O que para ela é um conceito absoluto e verdadeiro, a tal ponto de fazê-la fundamentar a própria vida ali. E Cristo, então, ele vem apontar essa percepção, comparando a aplicação e a distinção entre o certo e a ilusão. Irmãos, o texto que ele usa aqui, a parábola que ele usa é construir uma rocha. Se a pessoa construir uma rocha, ela vai ter segurança, não vai? Agora, se a pessoa chega ao ponto de construir uma casa na areia, essa pessoa não está com uma ilusão que essa casa vai ser segura? Ela está com uma ilusão. Porque a areia não oferece isso. Não vai oferecer a mesma segurança da rocha. Então Cristo, ele está fazendo aqui uma comparação de aplicações para a vida da pessoa, né? Uma distinção entre o certo, e eu não vou nem dizer o errado. Nem vou usar a expressão errado, não é uma distinção entre o certo e o errado. É uma distinção entre o certo, o seguro, o confiável, o que tem valor, o que eu posso confiar, da ilusão, de ilusões. E é isso que Cristo está falando nesse texto. Construir uma vida alicerçada na segurança da rocha ou na fragilidade da areia. Note que as adversidades, elas acontecem nas duas casas. Veja aqui no texto, verso 25. No verso 24, o homem prudente constrói a casa na rocha. Veja o verso 25. E caiu a chuva sobre a casa da rocha. Transbordaram os rios sobre a casa da rocha. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, a casa da rocha. Não é um fato dele construir na rocha, que a vida dele vai ser mil maravilhas, que nunca vai bater vento ali, nunca terá tempestade na vida dele, né? Os ventos não vão bater soprar com ímpeto ali, não haverão as enchentes, os rios não vão transbordar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que este homem, ele está tão exposto a essas adversidades como o homem que construiu na areia.
Ele está exposto da mesma maneira, às mesmas adversidades. E pior, né? O texto diz que essas adversidades vêm contra eles também. Então vem as tempestades, os rios, as enchentes dos rios, os ventos soprando com ímpeto contra aquela casa. Né? Mas o verso 25 continua. Mas não caiu. Vieram contra aquela casa que não caiu. E ele explica por que não caiu, embora o raciocínio aqui seja bem lógico. Mas Cristo ensina, porque foram edificadas sobre a rocha. E é por isso que aquela casa não caiu. Aquela casa não caiu, não é porque não teve vento, não é porque não teve tempestade na vida dele. Não foi por isso que ela não caiu. Ele não caiu por causa do fundamento onde ele estava. Aonde ele estava alicerçado. O que estava segurando ele de fato. Aonde ele construiu a vida dele, aonde ele colocou a confiança dele, aonde ele colocou a segurança dele e dos seus filhos. É ali. Por isso que não caiu. Agora, por outro lado, já está bem óbvio o texto, né? O imprudente constrói na areia, e o verso 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Exatamente igual ao verso 25. A diferença do verso 25 e a diferença do verso 27 é que a casa do verso 25 não caiu porque estava fundamentada na rocha. Na verdade. E a do verso 27 caiu porque foi fundamentada nas ilusões da vida, na areia, no aprendizado também. É aprendizado também, não deixa de ser aprendizado, mas um aprendizado que não pode suster no momento que a pessoa mais precisar de proteção e de segurança. Esse aprendizado não pode suster. É grande o número de ateus que passam a vida inteira dizendo que Deus não existe, pregando que cientificamente não sei o que lá, intelectualmente não sei o que lá, filosoficamente não sei o que lá, e que Deus não existe, e que no momento de provação simplesmente não tem chão, e alguns deles clamam por Deus. Não todos, mas alguns clamam por Deus. Por quê? Porque todo o seu aprendizado, embora tivesse uma aparência de algo concreto, no momento da provação, no momento da tempestade, não foi suficiente para manter aquela pessoa naquele estado. Então nós vemos que essas duas casas, elas poderiam ter aspectos parecidos. Poderiam ser duas casas muito bonitas, feitas com material de acabamento de primeira linha. Ou, de repente, até a casa da areia poderia ter uma aparência muito mais bonita, ser uma casa muito maior, muito mais a arquitetura muito melhor definida do que a casa da rocha. Pode ser. O que é fato é que uma casa construída na areia, ela não pode oferecer segurança. Mas a casa na rocha, ela vai oferecer essa segurança. Então Cristo, ele está falando aqui de prática e não de teoria. Porque ele começa aqui, ó, veja bem, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. É comparado com o homem prudente que edificou a casa na rocha. Prática. E o verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então Cristo, ele está abordando aqui uma questão da prática mesmo, e não da teoria. E ele vai dizer aqui, todo aquele que ouve essas palavras e pratica, não há exclusão de ninguém aqui. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica. Não importa em que degrau aí da escalada social a pessoa está. Não importa o intelecto dela, não importa. Não importa o nível cultural, não importa. Não importa a etnia, não importa. Ele está dizendo, todo aquele que ouve essa palavra e as pratica, vai ser comparado com um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Com as tempestades, os rios, infelizmente, quem dera não houvessem as tempestades na vida, quem dera, mas elas existem. E Cristo nem os apóstolos não cometiram isso, né?
O Evangelho, irmãos, como disse o professor Tasso Licurgo, o Evangelho não é, a proposta do Evangelho não é o conforto. A proposta do Evangelho é a verdade, não é o conforto. Não é uma religião para a pessoa ter conforto. É uma religião para quem quer de fato saber a verdade. Verdade espiritual, verdade segura, a rocha. Nada dúbio, mas a verdade absoluta das coisas, né? Então, o Senhor Jesus, ele vai dizer que essas coisas vêm. Agora, imagine só um cientista. Vamos criar uma hipótese aqui, tá? Imagine um cientista que comprovou uma realidade mesmo, uma realidade do universo. Ele conseguiu comprovar aqui, tá? Haviam algumas teorias favoráveis, outras contra, tá? Qualquer coisa, só para a gente criar uma hipótese, tá? Então, ele descobriu lá, nos seus estudos, nas suas pesquisas, ele descobriu um fato, uma realidade no universo, e ele conseguiu comprovar aquilo. Ele publicou, querendo dizer para os irmãos que a ciência exata, porque a gente escuta falar muito de teoria. Teoria, ela não é ciência exata. São teorias, tá? A ciência só é ciência exata mesmo quando ela é publicada. Quando os meios científicos aprovam aquilo, constatam que aquilo é verdade e aquilo é publicado. Então tem muita teoria científica que não foi publicada ainda. Se não foi publicado, embora se ensinem aquela teoria como verdade, a ciência ainda não atestou que aquilo é verdade. Ela continua sendo uma teoria. Por exemplo, criacionismo ou evolucionismo, né? Os dois são teorias diante da ciência. A ciência não comprovou o criacionismo e a ciência não comprovou a evolução das espécies e tal. Ambas são teorias científicas, tá? Então, o que acontece aqui? Imagine que um cientista, então, ele descobre uma realidade no universo, qualquer coisa, e ele então consegue, através dos seus cálculos matemáticos, das suas equações, das suas pesquisas exaustivas, né? Aqueles cientistas lá que perdeu até a esposa porque ele só fica lá estudando aquilo, né? E fica lá 24 horas estudando aquilo e conseguiu comprovar alguma coisa. Ele conseguiu comprovar aquilo. E ele fez seus cálculos matemáticos e mostrou para o meio acadêmico científico e realmente constataram, ele comprovou. Foi publicado. Imagina isso. E eu tomei conhecimento que tal cientista, ele descobriu aquilo. Eu tenho três possibilidades diante disso. Eu posso rejeitar e ignorar totalmente que o cientista descobriu aquilo e seguir minha vida, certo? Sem pensar. Isso aí não vai mudar o fato que ele comprovou algo que existe lá no universo. Mas eu rejeito, ignoro, fiquei sabendo que ele comprovou, mas para mim tanto faz. Posso seguir minha vida assim. Ou eu posso crer que ele está certo ou errado. Eu posso crer com toda a profundidade do meu intelecto. Eu creio que ele está certo, ele comprovou. Ou então eu creio que ele está errado. Não, ele está errado, isso aí não existe não. Eu posso crer em qualquer uma dessas coisas. Tá? Agora, eu posso aprender e ouvir a explicação dele. Como que ele chegou nesse ponto? E qual foi essa equação que ele fez que conseguiu levar o meio científico a comprovar que aquilo de fato é verdade? Eu posso fazer isso. No primeiro caso, no sentido assim, se eu acredito, eu só vou querer aprender qual foi essa descoberta dele, como que ele chegou nesse ponto, se eu acreditar nele. Não é isso? Primeiro eu criei, depois eu aprendi. É assim. Primeiro eu acreditei, depois eu aprendi. Os maiores inventos da história só foram possíveis, só foram inventados porque alguém acreditou que aquilo era possível. Enquanto todo mundo falava, você é louco, isso não dá, alguém acreditou que aquilo era possível e ele foi e acabou inventando alguma coisa. Um avião, só é possível um meio de transporte com aquele peso todo voar naquela altura, naquela velocidade, naquela altitude, porque alguém acreditou que aquilo era possível. Alguém acreditou naquilo. Embora o mundo inteiro pudesse falar que isso seria impossível. Alguém acreditou. Então todo invento é porque alguém acreditou. Então a primeira coisa, se eu for aprender desse cientista aí, primeiro eu tenho que crer que ele está certo.
Porque se eu duvidar dele, se eu não crer nele, eu não vou aprender. Então primeiro eu criei, depois eu aprendi, tá? Entre os que rejeitam ou não creem que o cientista conseguiu provar isso, haverá aquele neutro, que para ele tanto faz, e haverá um opositor, alguém que vai ficar se opondo. Mas eu não quero comentar isso. Eu quero me referir aos que creem, aos que creram que ele conseguiu comprovar aquilo. Então, desses que creram, haverá dois tipos de pessoas. Haverá o emocional e haverá o racional. Já vou concluir o raciocínio, os irmãos vão entender. Haverá o emocional e haverá o racional. O emocional só acreditou, mas não aprendeu. Ele acreditou. Ele acreditou que o cientista fez aquilo. Mas ele não foi aprender sobre aquilo. Então ele ficou na emoção. E a emoção, ela pode trazer euforia no momento da prosperidade. No momento que as coisas estão bem, está na euforia, está tudo bem. No momento de uma adversidade, aquela emoção pode esfriar. E ele pode até deixar de crer que aquela pessoa de fato, que aquele cientista de fato chegou naquele ponto. Agora, tem o segundo grupo que é o racional. Se eu aprender aquela equação, eu vou ficar no fundamento dele, no fundamento daquilo, tá? Então eu não estou mais na emoção. Eu acreditei e tal, mas vem alguém com um argumento diferente, eu não conheço o fundamento, alguém argumenta alguma coisa, eu paro de crer naquele cientista. Criei por um momento, tive uma euforia, uma emoção, mas alguém me apresentou um outro argumento lá e eu acabei seguindo a teoria do outro. Certo? Agora, se eu aprender aquela teoria e constatar que ele está certo, tendo emoção ou não tendo emoção, tendo euforia ou não tendo euforia, tendo decepções ou não tendo decepções, eu não vou deixar de crer que aquilo está certo. Porque eu aprendi aquele fundamento. Vocês estão percebendo? Então, se eu aprendi, eu estou fundamentado naquilo. Aquilo de fato, aquele homem, aquele cientista, ele conseguiu provar, porque realmente, olha, ele teve os caminhos que ele percorreu para chegar lá e ele comprovou, tá? Então alguém pode chegar para ele e falar, não, mas está errado, esse negócio não existe no universo não. Eu falo assim, olha, eu não sei te explicar bem, mas existe sim, viu? E então eu vou crer sempre naquilo, não vou ficar só na emoção. Aquilo entrou na racionalidade, no pensamento, né? Com Cristo é exatamente a mesma coisa, né? O que apenas é emocional estará sem fundamento, é a casa na areia, tá? Ele pode ter uma euforia em algum momento, uma alegria, ele pode sentir até uma paz, sentir alguma coisa, mas se ele só creu, ele não está no fundamento, irmãos. Quando a palavra fala, aquele que crer será salvo, é crer, se você pegar o sentido original, né, disso, é crer no sentido de confiar. Porque existe uma diferença entre crer e confiar. Olha só um exemplo que já contei outras vezes aqui. Imagina que tem um equilibrista muito famoso no mundo. Muito famoso. E ele viaja a todos os países do mundo. E ele amarra um cabo de aço nos 2 maiores prédios que tem na cidade. E fica todo mundo lá embaixo olhando ele. E ele atravessa um cabo de aço naquela altura de um prédio para o outro. Todo mundo aplaude. Aí ele volta, atravessa, todo mundo aplaude. Aí uma hora ele aparece com aquelas carriolas, sabe? Aqueles carrinhos de pedreira. E ele fala assim, quem acredita que eu vou conseguir atravessar esse cabo de aço até a outra ponta com esse carrinho de pedreira aqui? Todo mundo vai falar, eu acredito, a maioria vai falar. Eu acredito que você consegue. Ele viaja o mundo inteiro fazendo isso. Eu acredito que você consegue. Eu falei, então tá bom. Então quem senta no carrinho para eu levar até lá? Essa é a diferença. A maioria crê, eu poderia estar lá e crer que ele vai conseguir fazer aquilo. Acreditar mesmo, de verdade, eu creio que ele vai conseguir. Não é que eu acho que ele vai conseguir, eu creio que ele vai conseguir. O cara é profissional disso, experiente, tem suas técnicas. Eu creio que ele vai conseguir. Agora, eu vou sentar naquele carrinho? Para sentar naquele carrinho tem que ter confiança. Então, o crer em Cristo não é só crer que ele existe, não é só crer que ele é verdade, não é. É ter confiança. Senão nós vamos cair num negócio muito paradoxal, contraditório, que chama o ateísmo ateu. São pessoas que falam
que creem em Deus, mas não confiam em Deus. Não confiam nas promessas, não confiam nos mandamentos, não confiam na lei, não confiam na palavra de Deus. Mas ele professa que crê em Deus. Esse é o ateísmo ateu. Não é esse que Deus está procurando. Deus está procurando o fundamentado, o que presta um culto racional, uma mudança de mente, a ponto de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só se experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós estamos fundamentados nele. Senão para nós tudo será fortuito, será coincidência, sabe? Poderia ter acontecido do mesmo jeito se eu não cresce em Deus. Seriam coisas assim vagas, areia, construindo na areia, coisas dúbias, né? Com Cristo há que se ter um fundamento, porque quem está só na emoção, embora passe por momentos de euforia, pode se escandalizar com as dificuldades da vida, ou se encantar com os prazeres do mundo, ou vir mesmo até deixar de crer. Deixar de crer. Porque ficou ali na areia o tempo todo. Nunca foi para o fundamento. O que crê e aprende passa a confiar e se torna então o que constrói a sua vida alicerçado na rocha. Lembre-se, os ventos e as tempestades são as dificuldades e as tentações, e eles vêm para todo mundo, tanto para o que está construído na rocha, como o que está para construído na areia. Tem pessoas que simplesmente desmoronam na vida, irmãos, porque colocaram toda a sua confiança no seu intelecto, ou na sua beleza, ou no seu porte físico, na sua força física, ou na sua profissão, ou em algum rendimento, algum patrimônio. Chega um momento que essas coisas não são suficientes e as pessoas desmoronam. É necessário estar fundamentado em algo mais concreto para que de fato haja segurança e paz e consequências benéficas para a vida da pessoa. Veja que Jesus então ele compara a edificação na rocha à prática, como nós vimos no verso 24, né? Veja o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, em Colossenses 2, 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7, vai dizer o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Esse é o crer e confiar. Para fazer isso aqui tem que confiar. Se a pessoa só crê que ele existe, ela não vai fazer isso aqui. Não vai. Certo? Para fazer isso aqui tem que confiar. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Agora olha só, andar nele como? Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ou seja, todo cristão fundamentado é grato a Deus. Nós somos cristãos não porque temos medo de ir para o inferno, não é isso? Nós somos cristãos não porque nós queremos ir para o céu, não é isso? Nós somos cristãos não porque nós queremos um conforto e uma vida de benefícios, não é por isso. Nós somos cristãos porque nós temos gratidão pelo que Ele fez por nós. O único motivo pelo qual nós estamos aqui todo domingo cultuando a Deus e nós procuramos ter uma vida de santificação, embora os apelos do mundo sejam muito maiores, muito mais fortes. Nós somos cristãos por apenas um motivo: gratidão. Ele me libertou do império das trevas, da condenação eterna pela qual eu teria que passar necessariamente e que eu merecia passar. E seria justo que Ele me deixasse passar. Mas Ele me libertou, Ele enviou o próprio Filho para morrer por mim, para me libertar. Então eu sou cristão por gratidão. Então veja como que é este fundamento, como que é essa rocha. Tá, andar como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, é a casa construída. Agora no fundamento, no verso 7, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal qual fostes instruídos. Esse é o Evangelho, essa é a instrução, foi assim. Tal qual fostes instruídos. Foi isso que Paulo ensinou para aquela igreja de Colossos, certo? Crescendo em ação de graças, essa gratidão ela vai se multiplicando em nós
à medida que o tempo vai passando e a gente vai glorificando cada vez mais. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente vê como Deus é verdadeiro e como Ele nos livrou de tantas coisas. Graças a Deus Ele não deu a maioria das coisas que eu queria quando eu era mais jovem. Graças a Deus Ele não me deu. Você quer muito uma coisa hoje, daqui a 10 anos você vai querer outra. E a vida do ser humano é assim, ó. Areia, 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 areia. E às vezes você se dedica muito por aquilo daquele seu momento. Mas aquilo é areia. Então, edificado em Cristo é para a vida inteira, enquanto tiver vida nesse corpo, enquanto tiver pulsação, coração batendo, para a vida inteira, e depois para a eternidade inteira, em paz e alegrias intensas. Enquanto alguns estarão sofrendo a eternidade inteira. Perderão tudo, mesmo que conquiste tudo neste mundo. Perderão tudo, isso é um fato. A doutrina das penas eternas, quem mais ensinou foi Cristo, o próprio Cristo. Então, irmãos, tem mais uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos. Tiago, capítulo 1, verso 22. Já vou acelerar para nós irmos para o final. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Lembra que estamos fazendo o estudo do Tiago, né? Falamos que Tiago ele não lança uma nova doutrina, mas ele reafirma com mais profundidade o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, areia. Enganando-vos a vós mesmos. Aquele que é só ouvinte da palavra, ele está se deixando, ele está se enganando, ele está se auto-enganando. Ele não precisa que alguém vá lá e engane ele. Ele mesmo está se enganando. E ele vai ser levado por todo o vento de coisas aí, com certeza, porque isso é areia. Tá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. Essa palavra quer dizer mais do que feliz. Bem-aventurado no que realizar. Palavra santa e verdadeira. Não é aquele negócio, eu vou determinar isso, vou determinar aquilo e viver de qualquer jeito, viver envolvido com heresias. Não. É estar fundamentado naquele que governa o mundo, naquele que rege o universo, daquele que do nada criou as coisas. Você consegue olhar para uma água e falar, hajam animais aí dentro? Nem micróbio e bactéria a gente consegue com a nossa palavra criar ali. E ele falou, haja os animais marinhos, haja com a palavra, sem pôr as mãos, haja as bestas feras do campo. Olha isso, irmãos. Quantos animais estranhos já foram extintos aí, bem antes da gente começar a ter vida, né? Bestas feras do campo. Só com a palavra dele surgiu tudo isso. Mas o homem e a mulher ele fez com as próprias mãos. Ele moldou com as próprias mãos. E aqui, então diz, o verso 25, o que considera atentamente, e aí ele vem falar do fundamento, o que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, fundamento, rocha. E aí ele começa a fazer o contraste com a areia. Não sendo ouvinte negligente. Areia. Eu ouvi, creio, eu creio que o cara vai passar lá em cima com uma carriola de um lado para o outro. Só não quero sentar na carriola. Mas eu creio que ele vai fazer isso. Né? Então há um contraste entre rocha e areia. Então as duas casas, o significado geral dessa passagem, irmãos, é que a verdadeira piedade não se distingue totalmente da falsificação. E é por isso que tantas seitas e tantas heresias prosperam. Porque aos olhos de quem não está no fundamento, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Se você falar, eu sou da igreja tal, e outro falar, eu sou da seita lá, que faz práticas totalmente contrárias à Bíblia, os de fora acham que é tudo a mesma coisa. Aos olhos humanos é tudo a mesma coisa. Então, a verdadeira piedade, ela não se distingue da falsa. Se você olha uma casa bonita, imagine duas casas iguaizinhas.
Você não está vendo alicerce, você está vendo só a casa. Só que uma está na areia, outra está na rocha. Para você, se você olhar as duas são exatamente a mesma coisa. E alguém falar, você quer comprar? Compra essa, compra aquela. Né? Você pode comprar qualquer uma das duas, que são exatamente iguais. Você tem que verificar o que está no fundamento, não é isso? Então, aí, porque a verdadeira piedade não vai se distinguir uma da outra. Podem ser de ótima aparência, dar sensação de segurança, mas as tempestades e os ventos impetuosos virão sobre ambas. Pois as provações pelas quais nós somos provados são como ondas e tempestades que dominam facilmente as mentes instáveis, mentes que têm uma leveza que não se percebe nos momentos de prosperidade. Nos momentos em que está tudo bem, não se percebe na mente dessa pessoa aí que ela está num mau fundamento. Nem ela percebe. Tá? Mas essa aparência, ela não pode dominar uma mente que está fundamentada naquele que é o dono das tempestades, o dono dos ventos, o que criou os rios. Quem está fundamentado nele, essa fragilidade mental não pode dominar. Essa aparência, ela não pode dominar, porque não tem uma fragilidade mental ali. Tem uma convicção absoluta. E se ele falar, senta aqui na carriola que eu te levo de um lado para o outro, Deus, sente, Senhor. Sente, tranquilamente. Que o Senhor vai me conduzir em segurança até lá. O Senhor vai me conduzir em segurança até lá. O que aconteceu com o povo de Israel lá no Êxodo? E o que aconteceu com os egípcios? Quando eles estavam diante do mar. Quando eles estavam diante do mar, Moisés, Deus me chamou para ser libertador desse povo. Agora estou diante de um mar e atrás é a maior potência do mundo atrás de nós. Isso aqui vai ser uma chacina. Vai acabar com a gente. E aí ele clama a Deus. Senhor, o que eu faço? O que Deus responde para ele? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Por que Deus falou isso para ele? Porque no chamado dele, Deus falou para ele, eu te chamei para libertar meu povo. Deus já tinha determinado, eu te chamei, creia nisso, eu te chamei para libertar meu povo. Aí agora no meio da água, Senhor, o que eu faço? Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Eu já dei a palavra, meu filho. Eu já dei a palavra para você, Moisés. Não duvides. Eu sou o grande, eu sou o que sou. Eu te falei isso com uma sarça que queimava e não consumia para você ver. Diga ao povo que marche. Aí ele pegou aquele cajadinho dele lá, que não tinha poder nenhum, o poder era de Deus. Pegou o cajado, bateu no mar, abriu. E eles passaram. Se eu tiver que sentar no carriola do pedreiro, você do equilibrista lá, se o equilibrista for Cristo, eu sento e vou. Aí, eles passaram. Quando os egípcios foram passar, o mar fechou, como todos sabem. Então, as aparências são as mesmas. O que vai diferenciar é onde está fundamentado. O Evangelho, se não estiver profundamente enraizado na mente, ele é como um muro muito alto e bonito, mas que não tem fundamento. Pode ser um muro muito alto e bonito. Você olha e fala, nossa, que exemplo, mas não tem fundamento nenhum. Quais são, na prática, a rocha e a areia? A rocha é Cristo e sua palavra. E a areia é a vaidade humana. Eu quero ler só rapidamente com os irmãos para nós terminarmos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 20 e 21. Se você não encontrou aqui, só escute, olha só. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. As contradições do saber. Deixou de ser saber por ser algo contraditório e ilusório? Não, continua sendo saber, continua sendo uma aprendizagem. Alguém aprendeu essas contradições e achou que essas contradições fossem verdade. E como Jerônimo traduziu isso aqui, essas contradições de saber, ele traduziu por vozes da vaidade. Quando alguém está pregando ou ensinando qualquer coisa, seja secular
ou seja, no seio da igreja, que não seja a sã doutrina, são vozes da vaidade. É vaidade de alguém que está ensinando. E os outros estão seguindo a vaidade daquela pessoa. São vozes da vaidade, contradições do saber. E eu quero dizer para os irmãos, não eu, mas as santas escrituras, como as escrituras testificam, foi a vaidade que sujeitou o homem. E eu quero mostrar para os irmãos Romanos capítulo 8, verso 20. Romanos capítulo 8, verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então as contradições do saber e as vozes da vaidade, elas estão ensinando incansavelmente. Basta a pessoa ter luz própria e olhar e falar onde eu quero ter meu fundamento. Luz própria que eu quero dizer é um estado de consciência, desperto. Saber o que está acontecendo em volta, saber o que está acontecendo dentro dela. Certo? Ter essa inteligência e essa percepção. O que está acontecendo dentro de mim? Quais são as minhas tendências agora nesse momento da minha vida? Não que vão ser para sempre, mas agora nesse momento. Que passo eu posso dar agora? Aonde eu vou fundamentar a minha vida agora? E por fim, irmãos, a rocha transforma a morte em vida. Eu quero pegar aqui com os irmãos 2 versículos. O primeiro, os dois no capítulo 5 de João. O primeiro é João 5, 24. Olha só. Esse em verdade aqui no original é amém, amém. É uma verdade contestatória irrefutável. Quando está amém, amém, quando Cristo fala amém, amém, é por isso que tem muitas vezes aqui em verdade vos digo, né? Quando ele dá essa ênfase aqui, é algo irrefutável. Quer dizer, tudo que ele fala é irrefutável, mas aqui ele está dando uma ênfase para crer profundamente nisso. Tá? Olha só, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Tá? E o verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Já passou. Isso aqui não vai mudar. Aquele que está fundamentado em Cristo não vai perder salvação, como as pessoas falam. Isso já aconteceu, passou, está no passado. Passou da morte para a vida. Tá? Mas tem uma advertência que ele mesmo faz. E eu quero, como minha obrigação, meu dever, mostrar para os irmãos. O verso 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. O que Jesus ensinou foi rocha e areia. Jesus reconhece duas classes de pessoas, salvos e perdidos. O Evangelho vai salvar ou vai condenar. É tudo assim. Nunca tem meio termo. E o que ele está dizendo aqui? Eu não aceito o testemunho humano. Eu vim aqui e estabeleci a rocha para você fundamentar a sua vida. E fiz isso com muito sofrimento, através de derramamento de sangue, para você estruturar a sua vida. Agora, as auto-justificativas, Jesus, desculpa, eu não fiz isso não por causa que aconteceu aquilo, porque eu tinha que fazer isso, porque eu tinha que fazer outras coisas. Jesus, ele disse explicitamente, eu não aceito o testemunho humano. Eu não desci do céu para trazer eu não sou a verdade e o caminho para ficar sujeito às suas justificativas pessoais. Eu vim estabelecer rocha. E eu não aceito o testemunho humano. E olhe que ele estava se referindo a João Batista. Quando alguém veio falar de João Batista, ele falou que foi o maior profeta que já existiu. Ele mesmo falou, o maior profeta que já existiu. Ele falou, mas eu não aceito o testemunho humano. E eu vim aqui, estabeleci a rocha. Temos diante de nós rocha e areia. O que constrói na areia é aquele que não cava o suficiente, não tem alicerces para confiar e descansar. Então, quando ele escutar uma frase, quando ele escutar que Cristo veio salvar
que Cristo é amor, que Cristo amou o mundo, ele vai bater palma e ficar na euforia. Mas quando ele escutar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ele vai se assustar, ele vai se escandalizar, ele vai morrer de medo dessa frase. E por que isso vai acontecer? Porque ele não tem fundamento. Ele não aprendeu de Cristo. Ele não aprendeu. Ele creu, mas ele não aprendeu. Agora, esse aí então vai se assustar, vai desanimar, vai se escandalizar, porque ele não confia suficiente. As tempestades e os ventos da vida vão sufocá-lo facilmente. Facilmente. E vai desmoronar. Ao passo que aquele que está alicerçado na rocha, sabe que essa cruz que Cristo fala, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e me siga, é a oferta de maior segurança que existe para a pessoa. Maior. Porque as tempestades vão vir para todo mundo. Essa é a segurança, a maior segurança que existe. E a paz, que seguirá firme com aquele cuja palavra sustém o universo, que é rocha eterna. Quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus, como resposta a esse sermão, com o hino Rocha Eterna. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer. Do pecado proteger, não por obras nem penar, plena paz terei aqui, só tu podes consolar, a perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, ó meu Jesus, nada posso, meu Senhor, nada eu tenho a te ofertar, sou tão só um pecador, teu amparo a suplicar. Rocha eterna, mostra assim tua graça e amor por mim, quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me, salve em ti. Amém. Convido a Santa e Amada Igreja de Cristo que se coloque em pé. Os convido para uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, irmãos, terei alguns avisos. Gostaria que os irmãos permanecessem por um pouco de tempo. Vamos orar. Pai eterno e santo, somente o Senhor é rocha, Deus. Somente teu Filho, Deus, é rocha. Tirou nossos pés de um charco de lodo e os firmou sobre a rocha. E não há dúvida em nós, Senhor, não há incertezas, pois confiamos, Senhor, plenamente no Senhor. Meu Deus, nos ajude, Senhor, através da instrução da Tua Santa Palavra, a fundamentar nossas vidas, Senhor, na rocha. Nós sabemos, Deus, que no campo do mundo, a maior parte é areia, Senhor. Só tem areia. Mas nós queremos edificar a nossa vida na rocha.
para a nossa segurança, Deus, pois conhecer o Senhor e ao teu Filho a quem enviaste é a vida eterna. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor, que nossos pés estejam sempre na rocha, para que não sejamos levados de um lado para outro, Deus, mas que fiquemos firmes, porque somente o Senhor é Deus e a Tua palavra é única e Cristo é a rocha eterna. Despeça-nos, Deus, em segurança, livra-nos de todo mal. Se for do Teu agrado, Deus, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade, de alegrias na Tua santa presença, Deus, que possamos descansar, desfrutar das nossas famílias. Permite, Senhor, que possamos vencer esta semana, Deus, dê-nos graça, livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Pai, nós lhe pedimos que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Se for da Tua graça, cura os enfermos que estão no nosso meio. Pedimos para aqueles irmãos que não puderam estar conosco hoje, Deus, presbítero Marco, irmã Priscila, o irmão Fernando e mais alguém, a irmã Zilda, esses que não puderam estar conosco hoje, onde quer que eles estejam, Deus, que Tua bênção graciosa os alcance e os envolva. Ó Deus, abençoe os projetos que temos, Deus, o aniversário da igreja e todos os eventos, o simpósio em Itapira. Pedimos a Tua bênção para esses eventos. Abençoe todo o Seu povo espalhado em toda a face da terra. Abençoe esta igreja local que é Tua, Deus, repreenda todo o mal, que essa igreja possa prosperar na Tua presença, segundo a Tua vontade, de acordo com o Teu agrado. Também lhe pedimos, traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Então, encerrado, irmãos, os irmãos podem assentar-se. Irmãos,